7h14, de volta com o Manhã no Ar, na sua manhã de sexta-feira. Vamos ver como está o trânsito? Vem comigo, vamos acompanhar as imagens do nosso drone que está agora lá na Avenida Mauripiranga Monteiro, na Recife. A gente já está chegando no finalzinho, ali, na verdade, se aproximando do viaduto, né? Essa é uma das saídas do bairro Parque 10, que a gente mostra na esquerda do seu vídeo. E, ao que parece, o trânsito está fluindo tranquilamente, apesar de ser um horário em que é muito intenso o fluxo, mas quem sai para subir o viaduto não enfrenta tantas dificuldades, né? A gente mostra agora a saída, ó, tá fluindo tranquilamente. Essa é uma das saídas do Parque 10, tem uma certa lentidão, mas é causada pelo fluxo mesmo de veículos. A gente vai saindo agora do Parque 10, agora a gente mostra, ó, tem, na verdade, na parte de trás tem até uma certa lentidão, mas o que é previsto. E vai subindo aqui no viaduto. Quem vai para a esquerda vai para a Avenida Daci Vargas, Efigênio Salles, né? A gente mostra aí o trânsito fluindo. Quem segue ali vai para o sentido do Manauara, quem segue o fluxo do viaduto. Quem pega a esquerda vai para a Efigênio Salles, a Daci Vargas, e o trânsito nesse momento, nessa área da cidade, está bem tranquilo. Uma sexta-feira bem calma, pelo menos por enquanto. A gente já mostrou a Torquato Tapajós, agora a Mauripiranga Monteiro, e o motorista não enfrenta grandes dificuldades nessa manhã. Sexta-feira parece que as pessoas deixam para sair um pouquinho mais tarde de casa. Enfim, é uma boa opção para você. Daci Vargas também em direção ao shopping, Amazonas Shopping também não está um pouco mais complicado, mas também não é nada de muito diferente do normal. Enfim, essas são as imagens do trânsito que a gente mostra para você, para te orientar a sair de casa. Agora a gente vai lá para o estúdio da Rádio A Crítica conversar com a Micaele Cevalli e com o Márcio Paes Barreto. Eles estão ao vivo na 93.1. Olá, meninos, bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia. Vamos falar sobre gasolina, combustível, né? Isso é algo que interessa a todo mundo porque pesa no nosso bolso. Pesa no bolso de quem tem carro, pesa no bolso de quem vai pagar frete, pesa no bolso quando a gente vai no supermercado. E às vezes a gente não associa uma coisa a outra, mas tem um efeito cascata que prejudica todo mundo quando aumenta. E aí, como que tá? O governo vai poder aumentar mesmo o valor do combustível repassando imposto para a gente? Ou a Justiça bloqueou esse repasse, suspendeu esse decreto? Novidades aí a respeito desse caso. O motorista já acorda todo dia assim, assustado, né? Afinal de contas, hoje a gasolina está custando quanto? Pois foi justamente isso que aconteceu. Ontem, a Justiça Federal em Macaé, no interior do Rio de Janeiro, suspendeu esse aumento aí das alíquotas que são do PIS, do COFINS, sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A decisão foi publicada na tarde de ontem e é válida desta vez para todo o território nacional, ou seja, válido para o Brasil inteiro, suspendendo os efeitos aí do decreto que aumentou em média 41 centavos o preço do litro do combustível. E só para a gente relembrar, esse decreto para aumentar aí o preço do combustível foi justamente para o governo federal tentar dar um reforço ali na arrecadação da União e amenizar o déficit fiscal, mas não foi nada bem recebido pelo consumidor. Inclusive, a gente tem um histórico aí de outras decisões e de decisão de juízes que também foram contra o aumento, né, Márcio? É verdade. Nesse caso da Justiça de Macaé, da decisão da Vara Única, né, de Macaé, ocorreu após uma ação popular movida por um professor e um advogado da Barra de São João, em Casimiro de Abreu. Isso aconteceu, a Justiça de Macaé acatou esse pedido do professor e suspendeu o aumento por decreto, né? E essa decisão é válida para todo o território nacional. E agora é o seguinte, antes já havia uma decisão, como a Micaele falou, de um juiz da Paraíba, só que essa decisão só valia ali para o estado da Paraíba, né? Sobre o mesmo argumento de que o aumento só poderia ser feito através de uma lei e 90 dias antes, né, de ela entrar em vigor. Esse é o argumento do professor, do advogado, e que também é um argumento do Partido dos Trabalhadores, que também entrou na justiça para que esse aumento fosse derrubado. Agora, nesse caso, a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, já pediu ao presidente Michel Temer, né, esclarecimentos sobre esse aumento, sobre esse decreto que concede o aumento dos combustíveis, né, o aumento da alíquota do PIS, COFINS sobre os combustíveis. O presidente tem 5 dias para apresentar esses argumentos, né, Micaele? Apesar de toda essa confusão, de muita gente está se pronunciando contra o aumento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
disse acreditar que isso é natural, que ocorram, né, essas situações e, inclusive, essas pessoas que questionam na Justiça em relação ao aumento. Ele, inclusive, citou aí o caso da Paraíba e disse que realmente o questionamento é normal, um processo de funcionamento das instituições brasileiras e nós estamos preparados para isso. Agora, a Advocacia Geral da União diz que ainda não foi notificada, mas deve recorrer nesta sexta-feira sobre essa decisão da Justiça Federal de Macaé. Ou seja, não dão nem tempo, né? Eles já estão pensando em como recorrer dessa decisão. Agora, Adriane, a gente estava conversando aqui a respeito do preço do combustível, principalmente aqui na nossa região, aqui em Manaus, né? O preço sobe e desce, é o sabor do vento, a gente nunca sabe se isso é um reflexo de alguma decisão tomada lá fora ou se é uma questão local mesmo. Às vezes, no mesmo posto, você passa lá 2 vezes no mesmo dia e tem 2 preços diferentes. Acho que o consumidor tem mesmo que pesquisar por enquanto e fazer a melhor escolha. Vale ressaltar que por conta da livre concorrência, esse aumento fica a critério dos donos de postos de combustíveis, se vão aumentar ou não. É por isso que a gente ainda encontra aí preço de gasolina bem acessível, outros um pouco mais caro. Enfim, por conta dessa livre concorrência, o consumidor precisa pesquisar muito para saber onde vai encontrar um preço de combustível mais barato e de qualidade. Olha, eu só sei que quando eu vejo um posto realmente em promoção, eu já encho o tanque para garantir, porque eu não sei como vai ser no dia seguinte. Agora, promoção de verdade, né? Porque eles aumentam o preço e continuam com placa de promoção, que não dá para entender o que se justifica aquela placa escrito promoção, sendo que o preço está lá em cima. Quanto ao ministro, a gente não está preparado, a gente está ferrado com esses aumentos aí que vem à medida que o governo simplesmente não consegue atingir a meta fiscal e aí, em vez de cortar na própria carne, de tentar fazer cortes no governo, de enxugar a máquina, ele repassa essa cobrança para a gente, que já está cheio de outras cobranças. Enfim, então, por isso há esses questionamentos na Justiça. Os 5 dias para que o presidente Michel Temer se explique começam a contar a partir de hoje. E a gente fica na expectativa de que pelo menos a Justiça interceda por nós, para que a gente não precise pagar uma conta que não é nossa, é conta de gestão. O governo precisa se organizar em vez de passar esse imposto para a gente. Agora, só do combustível, o déficit é muito grande. Quantos aumentos a gente vai ter que encarar pela frente para cobrir esse rombo, né? Pois é, eu costumo dizer que quando a gente gere mal o nosso orçamento familiar, nosso orçamento financeiro, ninguém vem pagar nossas contas, né? Ninguém vem. A gente tem que se desdobrar, né? Conseguir um emprego aqui, um extra ali para poder pagar nossas contas. Mas quando o governo gere maus recursos, quem paga a conta do governo somos nós, contribuintes. Em casa, ou a gente aumenta a produção, né, para ter uma renda maior, ou a gente acaba fazendo cortes, né, diminuindo algumas despesas, as mais supérfluas, as que não são tão urgentes e priorizando o que é mais emergencial. O governo não, continua gastando da mesma forma e quer que a gente pague essa dívida. Gente, eu agradeço a participação de vocês e aproveito para chamar o ouvinte da Rádio A Crítica e também o telespectador aqui do Manhã no Ar para acompanhar a programação da rádio que começa a partir das 8 horas nesse domingo de eleição, né? As principais notícias do dia, nós teremos repórteres nas ruas, para trazer todas as orientações, a votação dos candidatos e também tudo que está previsto para acontecer. Muita gente fica na dúvida em cima da hora, então a gente vai estar toda a equipe de TV e rádio envolvida para trazer esses esclarecimentos, né? A partir das 8 até o finalzinho do pleito, não é isso? É verdade. Vamos estar simultaneamente fazendo reportagem na rua para a TV e entrando ao vivo também no rádio, na programação, nesse pleito aí, nessa eleição para governador do Amazonas. E a previsão é que o resultado já saia depois das 7 da noite, né? Bem cedinho, ou seja, a gente vai saber no mesmo dia já o futuro político aí do estado do Amazonas. Vamos estar acompanhando todos os detalhes, toda a movimentação que está nas ruas nesse domingo, vão ser acompanhados pelos nossos repórteres. Eu vou estar na rua, viu, Adriane? Vou estar na rua acompanhando também toda a movimentação. Vou estar no estúdio, eu estou com saudade do estúdio da rádio. Estarei aí cedinho. Muito obrigada, meninos, pela participação. Ótimo fim de semana para vocês. Para você também. Até domingo. Bom trabalho. Bom trabalho para você aí que está acompanhando o Manhã no Ar. Um ótimo fim de semana e vá votar. Porque a gente tem percebido, Adriane, nas ruas, que as pessoas não estão lembrando muito da votação. Nem sabem, ou estão fazendo outro tipo de programa indo para o interior. Vamos fazer, né? Valer o nosso direito de cidadão. Vamos votar nessas eleições, sim. Boa votação para todo mundo. Um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau.
E as inscrições para o processo seletivo das vagas remanescentes do programa Universidade para Todos já estão abertas. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas 77 mil bolsas. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Danilo Alves. Aliás, é a Thea Morel que tem informações sobre isso. Olá, Thea. Conta pra gente os detalhes. É isso mesmo, Adriane. Olha só, a gente tem aí disponível, pelo menos tinha, né, disponível 147 mil vagas. E dessas 147, como você mesmo disse, né, 77 mil vagas ficaram ociosas depois das inscrições que aconteceram esse ano. E aí nós temos 2 períodos de inscrição distintos para públicos distintos que quiserem concorrer às bolsas, né, do ProUni. A gente tem aí o prazo para aquelas pessoas que já estão matriculados na universidade. Esse prazo vai ser bem mais longo, Adriane, só vai começar lá para o dia 30 de outubro, porque o governo federal espera realmente tentar preencher o máximo possível com aquelas pessoas que não estavam matriculados justamente porque não tinham como pagar a universidade. O prazo que realmente vai acabar agora, mas é um prazo bastante extenso, dá tempo da pessoa se programar, é o prazo para aquelas pessoas que não conseguiram uma vaga, quer dizer, que querem tentar uma vaga, né, numa universidade particular, não conseguiram pagar e por isso desistiram de ingressar numa universidade particular, né? E agora com o ProUni eles vão poder realmente ter essa oportunidade. E esse prazo ele vai até o dia 25 de agosto. Para isso, o estudante precisa entrar no site prouni.mec.gov.br. Você vai poder olhar ali quais são as vagas disponíveis, você vai poder ver qual é que é o curso disponível, quais as universidades aqui do Amazonas que estão disponibilizando vagas, né? E aí o governo federal vai fazer todo o trâmite para que possa fazer essa bolsa, porque são muitas instituições de ensino que realmente estão oferecendo essas bolsas junto com o governo federal. E aí é um ensino gratuito, como a gente está sempre falando, que é diferente do FIES, né? A gente tem, claro, alguns pré-requisitos básicos que os alunos precisam atender. Eles precisam ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio depois de 2010, de 2010 para cá. Eles precisam ter tido uma pontuação acima de 450 pontos nesse Enem que ele quer apresentar. Não pode ter tirado 0 na redação, não pode ter zerado a redação. E, portanto, ele realmente precisa ter tido essa nota boa para poder ingressar no ProUni. E no caso dos professores, principalmente aqueles que estão na rede pública, né, que estão realmente exercendo o magistério, eles nem precisam ter ali aqueles pré-requisitos de renda mínima que também são exigidos pelo programa. Se eles quiserem fazer a universidade, eles praticamente têm a vaga garantida, é só entrar lá, fazer a inscrição pelo ProUni. E aí o ProUni é interessante porque ele oferece a bolsa e realmente o governo federal vai arcar com a sua graduação, vai arcar com o seu curso superior. Adriane. É de graça, né? Você estuda, se for a bolsa integral, você estuda os 4, 5 anos sem ter que desembolsar R$1 sequer, né? O governo federal analisa a cada semestre o rendimento, o aluno precisa ter em torno de 70% de aproveitamento geral e aí, atingindo esse coeficiente, ele simplesmente renova para os próximos 6 meses, já paga 6 mensalidades. Então, você só precisa estudar depois de conseguir essa bolsa, que pode também ser parcial. E no caso de parcial, o estudante ainda tem a possibilidade de financiar a outra metade do curso pelo FIES. Thea, muito obrigada pelas informações. E agora nós vamos ver o que já foi notícia até aqui no Manhã no Ar. Justiça colocou em liberdade presos que, segundo a polícia, são integrantes de facção criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Segundo o juíza da 5ª Vara Criminal, Andréa Jane Silva, não consta em nenhum processo a ligação dos acusados com tráfico e os crimes praticados tiveram pena máxima inferior a 3 anos. Em uma rede social, um vídeo postado mostra uma queima de fogos em comemoração à soltura dos acusados, mas a polícia negou o caso. Incêndio de grandes proporções destruiu o galpão de uma empresa de reciclagem no Petrópolis. O Corpo de Bombeiros já havia atendido uma ocorrência no mesmo local ao meio-dia. No fim da tarde, as chamas se alastraram e por pouco não atingiram uma creche que fica ao lado do galpão. A suspeita é que o incêndio pode ter sido intencional. Terminou nesta quinta-feira o prazo para a propaganda eleitoral na TV e rádio. A partir de agora, os candidatos estão impossibilitados de usar o espaço. No domingo, dia do pleito, apenas os eleitores podem realizar manifestação pessoal, porém silenciosa. Para garantir que tudo ocorra dentro do permitido, o TRE conta com reforço de 10 mil servidores, entre militares, policiais e outros agentes públicos. Em Parintins, segundo o maior colégio eleitoral do Amazonas, mais de 64 mil eleitores estão aptos a votar,
nas 165 seções na zona urbana e 56 na área rural. E agora vamos ver como está o trânsito na cidade com as nossas imagens do drone que está circulando agora lá pela Avenida Efigênio Salles. A gente está próximo ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, seguindo no sentido Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Nesse trecho, o trânsito flui com certa tranquilidade, né? Ali na frente, a gente tem uma faixa de pedestre que costuma causar uma certa lentidão, mas está fluindo tranquilamente. Quem vem para o sentido da Ci Vargas não enfrenta dificuldades também não. Agora a gente vai seguindo pela Efigênio para tentar chegar o mais próximo do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a rotatória do Coroado. Vamos seguindo sem nenhum problema nesse horário, o trânsito fluindo com bastante tranquilidade até. Não temos nenhum carro em pane, não temos também registro de acidente nesse horário. A gente passou agora pela faixa de pedestre que também não está causando lentidão e vamos nos aproximando do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, que dá acesso à Zona Sul, Zona Centro-Sul e Zona Leste da cidade. É um dos complexos mais importantes aqui de Manaus, que costuma normalmente ter aquele gargalo, né? Porque tem uma concentração de gente vindo de todas as áreas de Manaus, mas nesse horário, nessa sexta-feira, o trânsito está uma maravilha. E agora eu vou para o intervalo e depois tem o quadro Roteiro do Dia. Vamos fazer uma viagem aos charmosos bares da França, sem sair daqui de Manaus. A gente traz ainda as dicas para o seu fim de semana. Olha, tem Rota dos Chefs e eu conto todos os detalhes daqui a pouquinho, não saia daí.